Alô, meus amados irmãos, Pastor Moabel. Novamente, desta vez, vou postar um vídeo falando sobre o trabalho cristão. Aqui é madrugada e eu não posso falar muito alto porque eu não quero acordar a minha esposa e meu filho. Mas quero ler em 2 Tessalonicenses capítulo 3, que diz, a partir do versículo 6, mandamos-vos, porém, irmãos, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitarmos, pois não nos movemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em vós mesmo exemplo para nos imitardes. Porquanto ainda estávamos convosco, vos mandamos isto para que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Palavras do apóstolo Paulo. Eu tenho notado que a igreja mudou muito. Sim, a igreja mudou muito. Quando eu era menino, eu me lembro em 1953, 1954, os cultos pegavam fogo. Pessoas caíam endemoniadas. Pessoas confessavam seus pecados. A ceia do Senhor era uma coisa extraordinária. E hoje as coisas mudaram muito. Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, eu montei numa bicicleta em Balneário de Camboriú e fui para Pindamonhangaba, que é já no estado de São Paulo, perto de Aparecida do Norte. Uma longa caminhada para estudar a palavra do Senhor. E eu notei, nestes meus 63 anos de igreja, que as coisas mudaram muito. Eu não posso ir além do que está escrito, nem eu, nem ninguém. Não precisa crer em mim. Não perca seu tempo crendo na minha pessoa. Creia na palavra, porque a palavra não erra. O apóstolo Paulo disse que quando ele estava trabalhando com as mãos, ele também estava pregando e ensinando. E ele disse que ele deixou exemplo que quem não quiser trabalhar também não deve comer. Mas não é o que eu vejo hoje. O que é que eu vejo hoje? Pessoas que não querem trabalhar se encostam na igreja, às vezes casa com a filha do pastor. O pastor não tem culpa disso, nem a filha dele. Mas ele casa e fica forçando e vai, e depois não vai para o seminário, não se forma em nada e fica recebendo da igreja. E quando o pastor morre, ele assume. Por que ele assume? Porque ele casou com a filha do pastor. Tivesse ele casado com a filha do porteiro, ele seria o porteiro da igreja. Mas ele casou com a filha do pastor, ele será o presidente da igreja. Então, eu não quero que ninguém me imite, não. Mas eu passei a minha vida trabalhando de pedreiro. Eu construí muitas casas com as minhas mãos. Trabalhei em muitos edifícios perigosos. Trabalhei na ponte Rio-Niterói. Vocês conhecem aquela grande ponte? Eu trabalhei até depois da inauguração.
trabalhei no elevado Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro, quando ele desabou. Eu fui lá para trabalhar, para ajudar a soerguer aquele elevado. Sempre fui amante do trabalho. Eu detesto preguiçosos. Eu detesto preguiçosos. Eu não sei como é que o preguiçoso consegue ficar dentro da casa do Senhor. Ele não deveria tomar nenhuma posição, porque todos que Deus chamou para a sua obra, todos os profetas e todos os ensinadores, eles eram trabalhadores. Pode ver, desde o Velho Testamento. Desde o Velho Testamento, eles eram trabalhadores. E hoje, você compra um terno e fica pulando e gritando palavras de sociedades secretas, termos, terminologias, que a gente percebe que é do demônio. Depois eles chegam a dizer, tem um dizendo que o diabo vai no culto pentecostal e aprende. Que infantilidade, que tolice! O diabo é mais antigo que podemos imaginar. Ele não precisa ir no culto pentecostal. Claro que ele não precisa. Ele sabe muito mais que todos nós. De Bíblia e de teologia, ele sabe muito mais. Ele só não obedece. Porém, no culto que eu for o pastor e for o pregador, se o demônio entrar, sentar e aprender, eu estou derrotado. E ele também. Ele é um grandíssimo mentiroso. Vocês sabem de quem eu me refiro. Eu não gostaria de citar nomes, mas você sabe. Está por aí na internet dizendo que o diabo entra no culto pentecostal e aprende e depois sai por aí gritando. Que Deus te abençoe e me abençoe também. Que sejamos como o apóstolo Paulo, mestres na palavra, mas não usurpadores de dinheiro alheio, nem de posição alheia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Estude, cante, pregue, jejue, faça o melhor. E segundo a palavra do Senhor, sabe o que devemos fazer com esse tipo de gente? Deixá-los sozinhos, para que se envergonhem. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Até aquele grande dia. Amém.